Olá, bem-vindos a este webinar promovido pela Schneider Electric sobre o tema Edifícios, um fator-chave na transição energética. São hoje nossos convidados Vítor Moura, Country Manager Portugal da Schneider Electric, Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, Rui Fragoso, Diretor de Edifícios e Eficiência de Recursos da ADEN, Nuno G, Head of Strategic Business Development, Marketing and Communication da Renewing e Pedro Dias, Diretor de Divisão de Energia da Active. O que define a eficiência energética de um grande edifício? Qual o papel destes edifícios na transição energética? Qual a diferença operada pelos edifícios eficientes no cumprimento das metas ambientais e no conforto e segurança dos utilizadores? Como podem os utilizadores ter um papel ativo na produção de energia? Que tecnologia já está a ser disponibilizada para contribuir para estas metas do Pacto Ecológico Europeu? Como podem os edifícios contribuir para a massificação dos veículos elétricos? Quais as tendências futuras no campo dos edifícios eficientes? Estes são alguns dos temas que tentaremos abordar esta manhã junto destes nossos convidados e começo precisamente por Rui Fragoso, da ADEN. Rui, tendo em conta que os edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia total na União e cerca de 30% em Portugal, o que é que define, na sua opinião, um edifício energeticamente eficiente e que importância é que assume no contexto atual? Olá, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui convosco. Eu acho que podemos resumir um edifício eficiente, acima de tudo, como um edifício que é capaz de satisfazer as necessidades dos seus ocupantes. Seja um edifício residencial, as necessidades básicas dos cidadãos, seja um edifício de escritórios de serviço, qualquer edifício que presta um determinado serviço. Portanto, um edifício eficiente capaz de suprir as necessidades específicas daquele edifício e de uma forma que é eficiente, ou seja, minimizando aquilo que é o consumo de energia, de água, de recursos, eu acho que é uma boa definição para um edifício eficiente. Porquê é que é importante no contexto de hoje? Bem, como sabemos, passamos a quase totalidade do nosso tempo dentro de edifícios, seja num contexto habitacional, seja num contexto de trabalho. Portanto, nós estamos sujeitos ao ambiente interior dos edifícios a todo o tempo. É importante que eles sejam confortáveis e que satisfaçam as nossas necessidades. E depois também temos outro aspecto importante. Os edifícios hoje consomem, como referiu, uma quantidade de energia apreciável, e eles estão inseridos dentro de uma estratégia que Portugal já definiu de descarbonização no contexto europeu. Até 2050 pretendemos ser descarbonizados, há uma vontade de antecipar para 2045 essa descarbonização, portanto importa que esses edifícios sejam cada vez mais eficientes, ou seja, satisfaçam essas necessidades, minimizando hoje a métrica que todos falam, que é o carbono e as emissões, por via do quê? Da implementação de soluções de sustentabilidade e soluções de eficiência, ao nível passivo, ao nível ativo, e também promovendo as energias renováveis, que muito contribuem para essas baixas emissões. Para esta diminuição, precisamente. Vítor, num estudo realizado, por acaso, pela ADEN, em 2017, os consumidores gastavam uma média de 112 euros mensais no consumo de água e energia, que são, obviamente, aqui alguns dos principais consumidores de energia. Nas empresas, supomos que o panorama também não seja muito diferente, o que é que já está a ser feito para melhorar a eficiência energética de um edifício? Muito bem, obrigado, Sara. Eu diría que há diferentes ações que se están a facer, por exemplo, sustituir as caldeiras por bombas de calor, porque realmente o que vemos é que a electricidade é a enerxía máis eficiente que há. Entón, esa é unha medida que pode ayudar a facer un edificio máis eficiente. Tamén, seguramente hoxe vamos ver, a introdução de enerxías renováveis para poder tamén consumir a enerxía que se está a producir nas mesmas enderezos, ¿no?, de los edificios. E diría que hai unha coisa que é moito importante, que é que non podemos tomar decisións de la enerxía se non vemos a enerxía. Entón, é moito importante que instalemos dispositivos IoT que estén conectados en el edificio para convertir lo que agora non se ve en información visible. O sea, é moito importante que el edificio teña a capacidade, as persoas de manutención, dirección, as persoas que exploten o edificio, os propietarios do edificio, saber onde están os consumos para poder saber onde estamos consumiendo, por qué estamos a consumir e que podemos facer para obter mellorías en el consumo e el rendimento del edificio, ¿no? Por tanto, diría estas cousas, a parte de bombas de calor, sustitución de bombas de calor, la parte de enerxías renováveis e la parte de digitalización del entorno del edificio para poder obter esa información. Obter os dados, precisamente, que se tornam muito importantes. Pedro, no caso da Active, e ainda falando um pouco nesta parte mais geral,
que atua precisamente na área da gestão e na eficiência dos ativos. Que medidas de eficiência energética é que propõem para esta descarbonização dos edifícios? Bom dia. A Montijo Ativa é uma empresa de manutenção e gestão de ativos. Portanto, nós temos clientes em diversas tipologias de edifícios, hospitais, no caso de edifícios de serviços, escritórios, edifícios de comércio, centros comerciais. E aí os clientes abordam-nos sempre para estudarmos medidas de eficiência energética e, portanto, nós temos que olhar para os edifícios e, sobretudo, para os maiores consumidores de energia dos edifícios, seja sistemas de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, seja climatização, arrefecimento e ali a ventilação, mas também sistemas de iluminação e integrar um bocadinho com os sistemas de controle do edifício, ou seja, gestão técnica. Portanto, o nosso trabalho vai muito nesse sentido, okay? Abordar estas medidas. Não abordamos só quando os clientes nos pedem, também para cumprir um bocadinho aqui com a diretiva e a parte da certificação energética que nós fazemos, sempre que há emissão de certificados energéticos, que nós fazemos com frequência, estudamos medidas de melhoria para integrar nos certificados energéticos e aí já abordamos outras questões, a parte de energia renovável, fotovoltaico, sistemas solares térmicos, carregadores de veículos elétricos. E, portanto, vamos muito para esse tipo de medidas, tanto nos clientes em que nós fazemos a manutenção, como também na parte da certificação energética, onde temos que emitir os certificados e temos que incluir essas medidas de eficiência energética. Agora passava aqui ao Nuno e tendo a Renewing um papel ativo na transição energética e na descarbonização do ecossistema urbano, que soluções é que já estão disponíveis e que a Renewing tem para integrar nestes grandes edifícios? Obrigado, Sara. Obrigado também à Schneider pela organização. Eu, antes de tudo, gostava de referir que a questão da descarbonização e a transição elétrica não é uma mania, não é algo que, neste momento, prossigamos sem objetivos, muito pelo contrário. É um desígnio nacional, europeu, mundial, que todos estamos convocados a fazer parte. Quer seja por agendas de descarbonização e neutralidade carbónica que as empresas já tenham implementado na sua estratégia, quer seja por imposição regulamentar, por força do mercado, dos promotores, da banca, este caminho, de facto, está a acelerar e as metas estão bem definidas. Para 2030 e para 2050, com o objetivo da neutralidade carbónica, lá perceberemos se conseguimos chegar. Estamos todos empenhados nisso. Relativamente à Montijo Renewing, nós surgimos exatamente para apoiar, promover esta transição energética e descarbonização junto do mercado. As empresas, o setor industrial e o ecossistema urbano são, por regra, os nossos clientes onde nós atuamos. E, portanto, o nosso papel aqui é ajudá-los do início ao fim. Não há projetos únicos, cada um é muito particular e o que nós avaliamos é, dentro da estratégia de cada organização, como é que podemos ajudar a fazer este caminho, que toca essencialmente em duas grandes áreas, onde nós nos movemos, que é a produção renovável, por via do autoconsumo individual, mas também através de comunidades de energias, um nível mais complexo de gestão de energia, quando falamos em agregação de membros com interesses distintos, e também a própria mobilidade elétrica. Queremos ser, isso estamos a posicionar-nos para ser um operador de referência em soluções de carregamento, em regime privado, mas também em regime público na Mobier, apoiando também as empresas, por sua vez, a fazer esse caminho de transição elétrica das suas frotas. A título de exemplo, só dois projetos que eu acho que são exemplificativos disto. Estamos a montar internamente dentro da Montijo Renewing a maior rede privada de carregamento elétrico. Queremos unir o país, de norte a sul, as empresas constituintes do grupo, de maneira a que o stress range, que é aquela fobia de quem compra um veículo elétrico, seja mais facilmente, enquadrada ou pelo menos mitigada com uma grande rede de carregamento. E com isto também induzir comportamentos aos próprios colaboradores, que façam esse caminho individual também de sair do motor de combustão e abraçar a mobilidade elétrica. Outro grande projeto é, por exemplo, o caso de a implementação de uma comunidade de energia numa zona industrial onde vamos tentar
digamos, pôr ao serviço dessa comunidade todas as nossas soluções, como se fosse um demonstrador, onde queremos não só fazer aquilo que já é business as usual, mas também introduzir a parte mais tecnológica, onde com certeza que aqui a Schneider também terá um papel importante, nomeadamente ao nível da flexibilidade, dos serviços, do IoT, do smart metering, enfim. Mas em resumo, era isto que eu gostava de deixar como primeiro ponto. Hugo, agora numa perspectiva ainda um bocadinho mais geral, mais vista de fora e tendo em conta esta necessidade de investimento e que cada vez estamos a atrair mais, como é que tem vindo a evoluir o investimento interno e externo neste tipo de edifícios? Ou que preocupações os investidores têm demonstrado do ponto de vista da eficiência energética quando querem investir? Olá Sara, muito obrigado pelo convite, cumprimento também a organização, dou os parabéns, em especial à Schneider Electric por esta iniciativa, porque temos que continuar a falar cada vez mais destes temas que tanto nos preocupam. Uma primeira nota para vos dizer que, do ponto de vista do setor imobiliário como um todo, e portanto quer capital nacional, quer capital externo, e como sabem o setor imobiliário tem sido dos setores que mais tem atraído investimento estrangeiro ao nosso país, há um compromisso total e absoluto pelo cumprimento das métricas europeias para a descarbonização, para o combate às alterações climáticas e para a própria melhoria da eficiência energética no nosso parque edificado. Isso é a primeira nota e é evidente. E julgo que hoje não haverá muito pouca gente no mundo que não tenha esse compromisso com o ambiente, com o clima e com o planeta. Uma segunda nota para vos dar conta que realmente nos preocupa o cumprimento das métricas ambientais, nomeadamente 2030 e 2050, mas realmente a métrica mais perto, portanto 2030, para termos de uma vez por todas edifícios N0, Near Zero Energy Building, começa a ser de facto preocupante. E eu acho que começamos a entrar num ponto de não retorno, num ponto muito decisivo na tomada de políticas, nomeadamente públicas, para tornar, não direi a totalidade dessas métricas atingíveis, porque penso que já vamos tarde, penso que já vamos bastante tarde, mas pelo menos andarmos lá muito perto. 2030, daqui a 7 anos, se nós pensarmos no que é um ciclo de um processo construtivo, de um edifício, quer residencial, quer não residencial, estaremos a andar muito perto dos 7 anos. E a pergunta que nós temos que nos fazer é se do ponto de vista da política pública, se do ponto de vista da transposição do que são as normativas e as diretivas europeias, se de facto elas já estão no mercado, se já estão a ser implementadas, se são fazíveis. E esse para mim parece-me que é o ponto talvez mais preocupante. Porque não basta transpormos diretivas europeias, nomeadamente uma que nos diz que até 2030 os edifícios novos e os reabilitados têm que ser N0, e depois realmente não haver um conjunto de outras medidas que tornem o cumprimento dessa diretiva possível. E o que nós vemos, enfim, eu diria que não é um problema nacional português, é um problema da Europa, vemos transposição de diretivas, nomeadamente no combate às alterações climáticas, quer por exemplo ao nível da eficiência energética, ao nível da mobilidade elétrica, mas depois há como que uma certa desarticulação com as outras políticas públicas e com os outros diplomas nacionais, quer a nível de regulamentação autárquica, quer até a nível de regulamentação do Estado Central Nacional, que não se articulam. E dou aqui 2 ou 3 exemplos. Assistimos há poucas semanas, há poucos meses, à aprovação de um pacote Mais Habitação. Pacote Mais Habitação que tem também a ver com construção e, naturalmente, deveria ter que ver com construção mais acessível e também mais verde. Bom, não vimos aí nenhuma medida relacionada com construção verde, não vimos nenhuma medida relacionada com combate às alterações climáticas. E aqui colocam-se 2 questões. Nós só podemos combater a pobreza energética dos edifícios por 2 vias. Ou pela construção de novos edifícios verdes, portanto, amigos do ambiente, amigos do combate às alterações climáticas, ou renovando o parque edificado, que ainda por cima vivemos num país que tem a maior pobreza a nível de eficiência energética do nosso edificado. E, portanto, só temos estas 2 vias. E, portanto, se queremos ter edifícios mais verdes e queremos ter um parque edificado mais verde, ou construímos novo verde, ou reabilitamos o parque edificado, que realmente é dotado de uma grande pobreza energética. E as medidas têm que estar articuladas, porque senão o que vai acontecer é que nós vamos chegar a 2030 e não vamos cumprir essas métricas. E dou aqui 2 exemplos concretos. Temos uma diretiva europeia que nos apela à instalação de soluções fotovoltaicas nos edifícios. Bom, eu peço a quem nos ouve em casa
que tente desenvolver um projeto urbanístico numa das nossas principais cidades do país, num centro histórico, e tente incluir soluções fotovoltaicas, nomeadamente nas coberturas. Vai ver que não consegue, porque por via regulamentar não é permitido. Dou outro exemplo. Temos diretivas europeias que nos transportam naturalmente e bem para a mobilidade elétrica. Obrigatoriedade de incorporação de sistemas de mobilidade elétrica nos edifícios. Bom, façam exatamente o mesmo exemplo e a mesma tentativa e vão ver que não é possível. Portanto, o que é que nós temos? Temos um setor da construção que está bloqueado, que está num limbo, que não consegue sair dele. Porque, por um lado, temos uma diretiva europeia, ou várias diretivas europeias, normativas europeias, nomeadamente do Green Deal, portanto, do Pacto Ecológico Europeu, que nos apelam para estas situações, e depois temos regulamentação, nomeadamente camarária, que proíbe. E, portanto, estamos numa situação de limbo, estamos numa situação onde ninguém consegue avançar. Isto é a terceira questão. A última questão, para depois desenvolvermos as outras mais à frente, tem a ver com uma pergunta que eu penso que todos nos temos que fazer, que é quem vai pagar? Quem vai pagar o combate às alterações climáticas? Bom, e aqui o que é que acontece? Preocupa-me acima de tudo no setor residencial e nomeadamente para as classes médias portuguesas. Vivemos num contexto inflacionista, num contexto de aumento de taxas de juros, num contexto de um aumento brutal das matérias-primas, dos abastecimentos, da construção no geral, a falta de mão de obra, o que leva ao encarecimento da mão de obra. E, portanto, o que é que hoje temos? Temos um país, um Portugal e uma Europa com um problema muito grave de acesso à habitação. E, por outro lado, estamos todos comprometidos com o combate às alterações climáticas. Mas quando nós perguntamos a um português, a um cidadão português, que não tem dinheiro para comprar a sua casa, a casa que precisa, o seu lar, para a sua família, e ainda terá que, nomeadamente por obrigações europeias, comprar uma casa verde, temos que perguntar a essas pessoas, por um lado, se valorizam, e esse é outro tema, se valorizam ou não um ativo verde, em detrimento de um ativo não verde. E, por outro lado, se têm capacidade financeira para o fazer. Bom, e é aqui que digo que o problema do combate às alterações climáticas, neste contexto de crise habitacional, choca muito com as métricas europeias. E é aqui que tudo temos que jogar. Portanto, tem que haver, no fim de contas, o quê? Um planeamento estratégico, tem que haver estratégia, tem que haver um caminho que seguir para, no fundo, tentarmos resolver todos os problemas, tentarmos atingir todos os desafios, por um lado métricas europeias, mas também dar casas que as pessoas possam pagar, já agora que elas sejam verdes. Eu diria que isso ainda não está a ser feito. E é isso que nos preocupa, eu julgo que é isso que temos de discutir ad nauseam, como se costuma dizer, em excesso, para conseguirmos chegar a algum lado. Porque se continuarmos assim, eu digo isto de forma muito evidente e muito clara, nas métricas europeias não vão ser cumpridas. Por uma coisa, porque os projetos, se não são económica e financeiramente viáveis, como não são neste momento, nomeadamente no setor residencial para classes médias, os projetos não vão avançar. Não avançando, não vamos fazer o combate às alterações climáticas. E agora o Hugo deixa-nos aqui uma ideia muito geral e de facto de quem está do lado do investimento e da resposta a esse investimento. Mas aqui vamos, Rui, tentar ir um bocadinho então também à diretiva, que já foi aqui comentada, a Diretiva Europeia de Desempenho Energético dos Edifícios, que promove não só o combate a esta pobreza energética, a diminuição das necessidades de consumo de energia, aumento da eficiência energética, o recurso a fontes de energia renováveis, tendo como meta esta descarbonização que já aqui falámos. Qual é que é, então, aqui, ou se existe espaço para que este passo da certificação energética seja uma das medidas que possa ajudar e que outras novidades é que surgiram com esta nova diretiva? Sim, a Diretiva Europeia, a EPBD, tem sido o motor de desenvolvimento e de convite aos Estados-membros para se focarem nos edifícios. A certificação energética, em concreto, quando se implementou em 2002 no contexto europeu, o que a União Europeia fez, de alguma forma, foi usar um instrumento, a etiquetagem energética e a etiqueta energética, que na verdade é a segunda imagem mais reconhecida pelo cidadão a seguir ao símbolo do euro, portanto o segundo símbolo mais reconhecido e que teve o impacto que teve na etiquetagem de produtos, alargá-lo também aos edifícios. Naturalmente um edifício é muito mais complexo do que uma máquina de lavar, mas é uma forma de poder comunicar facilmente esse nível de eficiência. Em 2009, Portugal teve um boom, quando efetivamente passou a ser obrigatório a utilização da classe energética na comunicação de venda e arrendamento dos imóveis. Portugal foi um dos países exemplares do ponto de vista do setor imobiliário, que rapidamente aderiu e nós passámos a ter, de uma forma muito alargada, tirando se calhar um outro detalhe, uma ampla disseminação desse conhecimento. Isso é muito favorável para um cidadão, por duas medidas. Pode facilmente comparar um edifício e perceber aspectos como
consumo de energia, conforto, aspectos de natureza mais ligados à sustentabilidade, o quão o edifício é mais ou menos, e ser mais uma variável em todas as outras que de alguma forma afetam o processo de decisão. E o certificado serve também, depois do cidadão tomar essa decisão, como um instrumento que o orienta para perceber o que é que pode fazer e onde é que pode melhorar, com medidas de eficiência energética muito concretas. A diretiva que está a ser agora discutida e que entrará em vigor, ou pelo menos será publicada no início de 2024, traz algumas novidades. Portanto, sabendo que os edifícios existentes continuam a ser ineficientes, no caso português, nós temos edifícios em que 2/3 deles são ineficientes, cerca de 60% têm classe D, classe C, peço desculpa, se chegarmos à classe D são 85%, portanto é um parque ineficiente. E uma das medidas que a diretiva traz é o desenvolvimento de um passaporte de renovação, algo que podemos quase chamar um certificado 2.0, muito orientado ao consumidor, muito detalhado para as condições específicas daquele edifício, daquele cidadão, naquele contexto particular, de forma a orientá-lo para poder transformar o seu edifício num edifício de emissões zero, ou um edifício de necessidades quase nulas, e de forma um edifício à prova de bala para aquilo que serão o Standard 2050. Outro aspecto relevante tem a ver também com o financiamento e com a taxonomia. Naturalmente, o financiamento é uma peça-chave, temos assistido isso nos últimos instrumentos financeiros que têm estado em cima da mesa e a adesão é massiva para poder implementar medidas de melhoria e haverá um foco para cada vez haver mais uma melhor articulação do financiamento público e privado, no fundo facilita o investimento público, alavanca também o financiamento privado e algo que tem a ver com a taxonomia, a garantia de que o financiamento acima de tudo, é alocado em medidas que, do ponto de vista das alterações climáticas, mitigam essas alterações ou contribuem para o ambiente. A banca está muito sensível a isso, porque isso tem um reflexo imediato naquilo que é a qualificação dos seus ativos e, naturalmente, se os seus ativos forem ineficientes, haverá uma vontade por parte da banca de criar condições para que o cidadão, dentro do contexto que já tem hoje, possam aceder a um conjunto de formas de melhorar o seu edifício, compatíveis também com a sua capacidade. Daí, do financiamento público servir também como alavanca. E destacaria o último ponto ligado ao contexto do one-stop shops, ou seja, a garantia de que o cidadão tem forma de aceder a um ponto, a um balcão único, a um ponto onde consegue encontrar toda a informação necessária para saber o que fazer, como fazer, quem contactar e como implementar essas medidas de melhoria. Portanto, estes 3 pontos, a par de muitos outros, vão estar muito em cima da mesa a partir do ano que vem. E são certamente necessários até para esta maior literacia, mas também já vamos falar sobre isso. Vítor, já foram aqui enunciados alguns desafios, como em todos os contextos, a transição energética traz muitas oportunidades, mas também traz muitos desafios, como o Hugo já enunciou alguns. Qual é que é o maior desafio que a Schneider vê neste momento? Sara, sí, concordo con los comentarios de Hugo y también con lo que fue falado con Ogui. Eu diría que primero deberíamos saber, y esto es bueno que todas las personas que estén a oírnos, deberíamos saber qué es la transición energética, porque se callar para mí tiene un significado, para ti tiene otro, para otra persona otro, ¿no? A transición energética é a descarbonización masiva da rede de enerxía, neste caso, en Portugal. E isto non aconteceu nunca, porque até agora as emisións de gases de efecto estufa eran directamente proporcionais al crecimiento do PIB. E agora o que queremos é desligar esa conexión. Entón, que quere dizer? Até agora a produción de enerxía, a oferta era ilimitada, ou seja, a procura precisaba de unas unidades de enerxía e a oferta o que facía era producir máis enerxía, sexa con fontes renováveis ou sexa con fontes fóseis. O que agora va a acontecer es que esas fontes fósiles van a desaparecer y nos vamos a ter una producción de energía só que ven de enerxías renováveis ou fontes renováveis, fontes limpas, si entramos en nuclear, etc. Mas en Portugal diríamos que temos a hidro, temos a eólica e agora lo que estamos a ver es que va a haber un crecimiento moi importante na parte solar. As fontes renováveis son fontes que son pouco previsíveis, ou seja, non podemos determinar se hoxe vai facer sol ou amanhã vai facer vento. E isto que quer dizer é que a oferta vai ser limitada. O que antes era ilimitada, agora vai ser limitada. A procura, por tanto, vai terse que adaptar. Eso, se fixese un titular, podría acontecer que en Lisboa amanhã non houvese enerxía suficiente
para fornecer a distintas actores, ¿no? Seja edificios en este caso ou, en el caso industrial, en industrias. Entón, é moito importante, e aí onde eu vexo o desafío, é que las empresas vai ter, empresas e domésticos tamén, particulares, empresas e industrias, todo vai ter que ter sistemas que permitan, en algunos momentos determinados, saber que temos que acontecer, o que ten que acontecer se non temos enerxía suficiente. E aí, e aquí temos colegas que seguramente vou falar, podemos falar de microgrids, ou seja, nós temos fontes renovables produciendo en nosos mesmos edificios, aquí cuando teñamos la posibilidad de pôr nas cubertas o fotovoltaico, mas la idea sería, nós temos capacidade de poder producir enerxía, temos capacidade de almacenar enerxía, temos capacidade de comprar enerxía á rede e temos un sistema que o que va a dizer é, vou por exemplo dun hospital. Se hoxe non há enerxía en un hospital e estamos a facer 4 cirurgías, cuál ten que ser o proceso para que esas cirurgías teñan que ser terminadas, teñan que ser con suceso, teñan que ser feitas, e que elementos ou que departamentos dentro do hospital poden estar sen enerxía durante X tempo. Para mí o desafío es ese, ser capaz de nos adaptar al nuevo mercado, a la nueva realidad eléctrica de enerxía en los próximos anos. Pedro, o combate à pobreza ou carência energética é realmente um dos pontos fundamentais da diretiva e também já aqui falámos do conforto das pessoas que estão nos edifícios. O que é que significa este conceito ou qual é que é o impacto direto que a eficiência energética pode ter na qualidade de vida dos utilizadores? Sim, foi um tema que já foi abordado aqui, a pobreza e a carência energética. Efetivamente, Portugal tem um clima muito ameno. No entanto, tem muitas necessidades de aquecimento e de arrefecimento. E porquê que isto acontece? Acontece sobretudo porque as nossas habitações já são antigas. Ou seja, não têm soluções construtivas adequadas, tal como o isolamento térmico e outras, envidraçados mais eficientes, etc., para que consigam, efetivamente, reduzir essas necessidades de aquecimento e de arrefecimento. E isto acontece porquê? Acontece porque é necessário existir investimento, isto na parte da habitação, para que realmente haja um grande parque habitacional que seja reabilitado. Pronto. As pessoas, por norma, escolhem por falta de recursos financeiros, não é? Uma vez já pagam uma fatura mensal muito elevada, optam por ou utilizar casacos para se aquecerem, ou utilizar ventoinhas para arrefecerem, ou seja, não colocam ar-condicionado, não têm também condições financeiras para o fazer. E as pessoas mais velhas, portanto, nós temos um país envelhecido, portanto, as pessoas mais velhas também já não têm energia para conseguir apostar nesse tipo de novas tecnologias, né, medidas de eficiência energética, para que consigam efetivamente conseguir ter a sua casa climatizada em condições. Pronto. Isto no setor habitacional. Depois temos o setor de edifícios, em que aí sim a moto legislativo já entra mais no caso das medidas de eficiência energética. Porquê? Nós, principalmente na parte da administração pública, vamos fazer auditorias energéticas em edifícios em que, efetivamente, não existe poder económico para conseguir ter todos aqueles equipamentos que são grandes consumidores energéticos a trabalhar. Portanto, nós vemos realidades, somos confrontados com realidades em que um edifício tem um consumo base muito baixo e em que os equipamentos que deviam estar a climatizar e a ventilar os espaços não estão. Portanto, isso é muito importante para garantir as condições ideais para as pessoas conseguirem trabalhar em condições, não é? E nós reparamos que, principalmente na administração pública, isso não está a acontecer. E, portanto, temos estas duas vertentes, a vertente habitacional e a vertente de serviços, que tem que levar uma volta e, efetivamente, tem que haver aqui muito investimento para que haja esta alteração. Hugo, precisamente, e falando de alguns dos desafios que já tinha falado, e falou precisamente nesta questão do financiamento, e vivemos uma crise atual na habitação, e apesar de sabermos que a eficiência energética de facto pode contribuir para uma menor emissão e mais qualidade de vida dos utilizadores, sabemos que estas construções têm um investimento inicial muito elevado
E isso deve ser certamente um desafio para os construtores e também para proprietários, como também já referiu. Eu não sei se existe aqui, ou como é que o Hugo diria que se pode responder a este desafio de uma forma... Bom, vamos ver. O tema da questão do financiamento, de facto, é um tema-chave em toda a viabilização destas políticas e destas métricas. Uma das propostas, enfim, que nós temos feito, enfim, já há bastante tempo, esta parte, passa, por um lado, por uma maior dinamização também do lado da banca privada para financiamentos, quisermos, bonificados, financiamentos mais interessantes à promoção imobiliária de edifícios verdes, e já há alguns bancos nacionais que o estão a fazer, mas do lado, diria, se quisermos, de Portugal como Estado-membro da União Europeia, julgo que falta ainda implementar algo que já é uma realidade noutros países da Europa, nomeadamente aqui em Espanha, que é a divulgação do mercado de green bonds, portanto, um mercado obrigacionista, se quisermos, verdes. Nós temos sido muito apologistas da dinamização do mercado de green bonds interessante, quer de um lado, por exemplo, da iniciativa pública, nomeadamente através do Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem a obrigação de dinamizar um mercado de green bonds através, nomeadamente, dos fundos, por exemplo, do PRR, do próprio Pacto Ecológico Europeu. No fundo, estamos a falar de financiamento bonificado. É isso que nós estamos a falar. E, por outro lado, também dinamizar junto ao mercado de capitais português, portanto, mercado privado, este mesmo mercado. E aqui com dois aspectos positivos muito interessantes. Por um lado, dinamizar um mercado de capitais. Enfim, temos um mercado de capitais, eu diria, hoje muito pouco competitivo em Portugal. E quando, por exemplo, falamos de um PRR, de um Plano de Recuperação e Resiliência, a resiliência também passa por termos um país competitivo, temos um mercado empresarial competitivo, temos um tecido empresarial competitivo e também temos um mercado de capitais com empresas nesse mercado de capitais que seja competitivo. E, portanto, dinamizar um mercado obrigacionista verde, o mercado de green bonds, no mercado de capitais português, era muito interessante por este ponto e também porque viabilizaria disponibilizar muito dinheiro, porque nós temos que ter esta consciência. Há muito capital no mundo inteiro para este setor. Tem que ser canalizado e temos que criar as condições para que esse capital chegue a Portugal. Eu posso dizer que no mercado da vizinha Espanha temos neste momento milhares de milhões de euros em mercado obrigacionista verde para precisamente, através da promoção imobiliária privada, fazer edifícios mais verdes, porque no fundo a linha de financiamento acaba por ser bonificada. E portanto eu diria que nessa matéria em financiamento, quer através de linhas junto do Banco de Fomento, quer através do nosso mercado de capitais português e viabilizando a entrada de players internacionais no nosso mercado de capitais português para a emissão do mercado obrigacionista verde, era muito importante e deve ser feito. Bom, um outro ponto também que me parece importante. Como falei há pouco, enfim, dentro do mercado, dentro de um contexto de altos custos de construção, incutir ainda mais um custo no processo construtivo, que é naturalmente ter edifícios mais verdes, implica que consigamos mitigar os outros custos que nós conseguimos mitigar. Alguns não conseguiremos, eu diria que muito dificilmente conseguiremos mitigar no curto prazo a falta de mão de obra e, portanto, que seja mais cara. Também não conseguimos controlar a rede de abastecimentos internacional ao nosso país. Ou seja, eu diria que não está nas nossas mãos, enquanto portugueses e enquanto Portugal, enquanto o governo português, de o resolver. Mas temos outros aspectos, eu queria só dar aqui dois rapidamente. Criarmos de uma vez por todas um quadro fiscal interessante e atrativo à construção de casas verdes ou à reabilitação de casas verdes. Vamos lá ver, a atribuição de benefícios fiscais, a atribuição de um quadro fiscal atrativo tem esse papel indutor, ou seja, o Estado, muitas vezes, na concessão de um quadro fiscal, tem um papel interveniente na vida das empresas, na sociedade, ao de querer dirigir um caminho. É para isso que os benefícios fiscais servem. Bom, se todos estamos comprometidos com as alterações, com o combate às alterações climáticas, se realmente já percebemos que 2030, eu diria que já não vai ser cumprido daqui a 7 anos, alguma coisa realmente temos que fazer. E eu penso que criámos uma espécie de uma task force legislativa, fiscal, como fizemos na reabilitação urbana. Relembremos a reabilitação urbana, que hoje todos nos orgulha. Talvez quem nos ouça, muitas vezes nos vê em casa, não tenha essa percepção. O processo de reabilitação urbana portuguesa, iniciado em 2014, por imposição da Troika, é um caso de estudo mundial. E porquê? Muito porque foi criado naquela altura um pacote legislativo e fiscal com leis adequadas a favorecer a reabilitação urbana, com quadros fiscais, nomeadamente com isenções
nos impostos sobre a transmissão, nos impostos sobre a propriedade, no próprio IVA, que nós tanto falamos no setor da construção e do imobiliário. Foi isso que permitiu arrancar com a reabilitação urbana. E, portanto, olhar para aquilo que nós já fizemos bem no passado e replicar, neste caso não para termos mais reabilitação, porque ela deve continuar a ser feita, mas nesse caso para termos mais edifícios verdes. E eu estou convencido que sem esse quadro fiscal realmente não vamos conseguir chegar lá. Um último ponto, além deste, que tem a ver também com a questão do licenciamento urbanístico. Penso que era muito interessante, como todos sabem, enfim, as pessoas mais ligadas a esta fileira, que realmente a questão do licenciamento, o atraso do licenciamento urbanístico, é de facto um dos fatores que mais encarece a promoção imobiliária, que mais encarece, ou no caso residencial, que torna as casas mais caras. Já todos chegamos a essa percepção. Ora, se nós realmente queremos permitir incluir um outro custo adicional, que é a construção verde, por que não fazermos uma via verde, ainda por cima apelando à mesma cor, nos licenciamentos para projetos que sejam amigos do ambiente, que façam o combate às alterações climáticas, que façam o combate à pobreza energética, porque realmente termos um projeto urbanístico que numa das nossas grandes cidades demora 5 anos a ser licenciado e depois mais 2 a construir, olha, por acaso calha em 2027, em 2030 e, portanto, não vamos conseguir atingir estas métricas também sem termos um licenciamento de selo quando sejam tomadas medidas para fazer esse combate. Uma última nota para chamar a atenção, que tem a ver muito também com a Schneider Electric, que é precisamente o tema da inclusão da nova tecnologia, da economia circular, das novas tecnologias na promoção imobiliária, na construção de edifícios. Temos que dinamizar, temos que viabilizar a incorporação na construção das novas tecnologias. Estamos a falar da industrialização, estamos a falar da construção modular, mas estamos também a falar muito da incorporação de materiais, de novas tecnologias, porque muito do combate, muito da descarbonização no setor da construção, quer na construção propriamente dita, quer depois na operacionalidade da vida de um edifício já construído, passa, e então na vida do edifício, passa muito pela incorporação de tecnologias como a Schneider Electric tem na vida desses edifícios. E, portanto, é aí também que temos que trabalhar. Aliás, o Next Generation European Union, o Pacto Ecológico Europeu, a economia circular, todos nos apelam a isso. E é aí que também temos que trabalhar. Uma última nota para a ADEN, que tem tido também um papel muito fundamental, eu diria no último ponto. Formação, sensibilização. A questão do certificado energético é uma questão formativa, é uma questão de educação, é uma questão de sensibilização. Temos que consciencializar mais os cidadãos, as empresas, dar mais formação. Nós, por nosso lado, a APPI, e muito em conjunto com a ADEN, temos tido uma preocupação, eu diria, diária e constante, por dar mais formação, mais sensibilização às nossas empresas, porque é por aqui também que muito passa, sensibilizar e formar as pessoas. Exatamente, e era precisamente aí, Rui, de uma forma mais concisa, mas que tem muito a ver com esta literacia e que também, tal e qual como o Hugo estava a dizer, é preciso formar ou informar as pessoas daquilo que podem realmente fazer para também ter uma maior consciência dos benefícios. Sim, o toca no aspecto-chave e a ADEN, sendo a Agência para a Energia, tem uma missão, acima de tudo, de informar, sejam cidadãos, sejam empresas, seja um Estado também, sobre o que é que pode fazer. A ADEN tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas, eu passava muito rapidamente por algumas que podem ser interessantes. Uma delas tem 2 anos, tem a ver com a Rota da Energia. A Rota da Energia foi uma iniciativa que, acima de tudo, procurou colocar a ADEN, com os restantes agentes, a atuar no terreno e a explicar um conjunto dos aspectos que já referimos aqui. Fruto disso, tivemos a oportunidade de já estar perto de 60 municípios, em 60 municípios, poder interagir diretamente com escolas. Já foram mais de 10 mil alunos, onde pudemos sensibilizar por muitas das matérias referidas, 800 técnicos municipais, 1000 empresas e entidades, 11 mil cidadãos, cerca de 23 mil pessoas que de alguma forma tiveram já a oportunidade de perceber tendências, que medidas e alguma dessa sensibilização. A ideia é continuar, ainda temos muitos municípios para varrer e, portanto, ter esse contacto imediato. Outra das iniciativas, há bocadinho falávamos do One Stop Shops, não foi preciso a Comissão Europeia trazer a ideia, Portugal lançou, e a ADEN em concreto, o Portal Casa Mais, já há alguns anos. O Portal Casa Mais, acima de tudo, pretende ser, e já o é, uma ferramenta onde qualquer cidadão, com os seus dados de acesso às finanças, como tem hoje, portanto todos os cidadãos já estão pré-registados, têm acesso à informação que é exclusiva da sua habitação.
nomeadamente o acesso à informação do certificado energético, acesso ao certificado energético, acesso à identificação de quais são as melhores medidas de melhoria, em concreto, para aquele edifício, e acesso à lista de empresas que estão habilitadas a atuar para poder implementar essas medidas de melhoria. É um bocadinho o foco deste One Stop Shop que junta oferta e procura. Realçava também o Classe Mais. O Classe Mais, no fundo, é uma iniciativa que permite ao cidadão, usando aquele referencial que falei há pouco de etiqueta energética, tocá-lo também nos produtos, principalmente aqueles que impactam diretamente no consumo de energia. Eletrodomésticos já os temos, mas, por exemplo, isolamentos e janelas. Hoje é possível, quando um cidadão compra janelas, pedir a etiqueta e saber se está a comprar uma janela de classe A, de classe B, de classe C ou de classe A+, e perceber qual é que é o impacto que as mesmas têm. Porque não é só a energia, é também a água. Normalmente tentamos não misturar água e eletricidade em concreto, mas na verdade a água tem muita energia incorporada. E a ADEN lançou também a iniciativa do Aqua Mais. O objetivo aí é permitir a que qualquer cidadão, e agora está a ser também alargado aos serviços, poder perceber uma perspectiva de uma auditoria energética, como é que pode não só reduzir o consumo de água, um aspecto cada vez mais vital, mas também a energia que está associada a esse consumo de água, quer do ponto de vista local, quer do impacto que tem a montante quando nós gerimos toda a energia. E, por fim, realçava o portal Poupa Energia. Hoje o cidadão, muitas das vezes, é confrontado com diversas ofertas de tarifários de energia. O processo não é assim tão simples. O cidadão está familiarizado com tarifa regulada, depois mercado livre. Ok, mas isso é só uma porta de entrada, porque, em concreto, no mercado livre há N ofertas, e o que a ADEN, através desse portal, permite é que o cidadão possa ter acesso em tempo real a todos os tarifários, poder comparar o seu caso em particular com os tarifários que estão disponíveis e perceber onde é que poupa, não só no quilowatt que consome, mas também o tema da potência contratada e afins. E começar a ter contacto com uma realidade que vai ser cada vez mais premente, que tem a ver com tarifários indexados. Ou seja, hoje a pessoa tem um tarifário que sabe, ok, eu tenho tarifa biorária, até já sei que à noite paga um bocadinho menos do que durante o dia, mas ter a possibilidade de fazer essa gestão hora a hora e saber como é que evolui e poder mobilizar os seus consumos e, portanto, ser um agente na transferência dos seus consumos para os momentos onde a energia é muito mais barata, isso é chave do ponto de vista depois das poupanças. Tivemos as notícias há dias que Portugal teve horas afins, mais de 100 horas, montado apenas em energias renováveis. Isso teve um reflexo direto. É que os tarifários indexados tiveram, durante quase a totalidade dos primeiros 5, 6 dias de novembro, a custo zero. Durante muito tempo, quem esteve em tarifários indexados esteve a pagar por energia zero. Não quer dizer que isso possa gastar mais energia, mas pelo menos pode fazer uma melhor gestão diária e interligar com alguns dos aspectos que já falámos aqui. Como é que gera os sistemas de gestão, como é que gera os seus sistemas, como é que transfere a mobilidade elétrica para estes períodos e, no fundo, goza de poder carregar os seus carros a custo zero, quando a energia está efetivamente barata. Portanto, é todo o novo mundo, que em 2024 ainda será mais alargado com algumas obrigações sobre a disponibilidade destes tarifários, onde o Poupa Energia presta também um papel, e estas são algumas das iniciativas que a ADEN tem procurado promover. São já imensas, e falámos um pouco dos desafios, mas agora quero focar nas oportunidades e no futuro. E, Vítor, nesse sentido, e como o Hugo também dizia há pouco, esta aposta na tecnologia e nos sistemas da Schneider, gostaria de saber, a Schneider que faz esta ponte entre o progresso e a sustentabilidade, através destes edifícios mais inteligentes e eficientes, como é que é feito essa ponte? Com que soluções é que a Schneider Electric já disponibiliza? Ou seja, o que vou falar agora, e eu acredito que o que estamos a falar agora, gostava de fazer uma nota, né? Que é que isto já é possível. Ou seja, não estamos a falar de que isto vai ser possível daqui a uns anos. De facto, se as pessoas que nos estão a ouvir põem nas redes sociais ou en YouTube Net Zero Building en Grenoble, en França, va a ver un ejemplo de un edificio, que en este caso es uno de edificios nosos, que consume 10 veces menos que un edificio das mesmas características que pode haber en Europa. Ou seja, isto já é possível. Eu diría que há diferentes aspectos donde nos ayudamos aos edificios. Un edificio non comeza na construção. Un edificio comeza con la planificación o design del edificio. Y nos aí o que fornecemos, o que ayudamos a las empresas es a desenvolver con softwares el edificio, non só na fase de construción, sino en la fase de diseño, la fase de planificación, tamén aí na fase de construción e depois na operación e en la manutención.
¿Para qué? Para construir un gemelo digital del edificio y poder dar una continuidad a esos datos que fueran programados y planificados en la fase de diseño. Por tanto, eso sería la primera parte, que sería a parte máis de softwares. Depois, como estivemos já a falar, a parte de todo o panorama de dispositivos IoT, de hardware, para poder conectar todos aqueles instalações ou departamentos do edifício aos mesmos softwares de manutenção e softwares de operação, para poder gerir desde un telemóvil, desde una computadora, qué está a acontecer en cada momento en la instalación, até estaciones de cargamento, de vehículo eléctrico, ligadas también a esos softwares. Hay una cosa que también es importante y que tiene el mayor consumo de los edificios, que sería la parte de los sistemas ABAC, los sistemas de BMS. Nos fornecemos también toda la parte de la solución para poder gerir la energía, para poder gerir el clima, y después también la iluminación con soluciones inmóticas. También, y antes ya falei, las microgrids, o sea, ser capaz de habilitar un sistema capaz de poder gerir la energía que se está a producir. Nos no hacemos paneles fotovoltaicos, nos tenemos el sistema de gestión para decidir cuándo é bom consumir la energía, cuándo é bom almacenar a energía, cuándo é bom carregar o vehículo eléctrico, etc. Y finalmente, eu diría que, y es algo que es importante porque esto podemos abrir otro debate en cuanto a emisores de efecto estufa, ¿no? Mas hay diferentes scopes. Está el scope 1, que son las emisores que se producen na operación do edificio, no scope 2, que es que de dónde provén esa electricidad, esa energía que se está a ser consumida nas operaciones, y el scope 3, que es la cadella de actores, sexan cuál es el impacto das emisores que Schneider ten en os clientes, por ejemplo, en los edificios. Nós temos certificaciones Green Premium conforme a nosos produtos son fabricados con electricidad limpa, calculamos as emisores de ese producto. Por poner un ejemplo, a un gas que es el SF6, que mesmo non sendo dióxido de carbono, o impacto que ten relativamente a gases de efecto estufa es moito maior. Nós, por exemplo, já traballamos sen ese SF6 en nosos produtos. Por tanto, tamén reducimos el impacto das emisións no Scope 3 dos clientes ou das empresas. E abriu aí uma porta para falarmos também um bocadinho Nuno, vou agora voltar ao Nuno, do papel que os utilizadores também podem ter ao gerar a sua própria energia, e que a Renewing tem um papel aqui ativo no autoconsumo. Portanto, eu não sei se aqui podemos falar realmente do que é que são estes prosumidores. Já se fala neste conceito de energia, que papel é que eles podem desempenhar e que soluções é que vocês, na Renewing, já têm para colaborar com este propósito, o autoconsumo e também na mobilidade elétrica, como também dizia aqui o Vítor. Sim, exatamente. Os prosumers, ou prosumidores em português, são de facto aqui a pedra de toque e são o fator-chave que veio transformar aquilo que era uma produção, portanto, um sistema baseado em produção centralizada para produção descentralizada ou distribuída. No fundo, é dotar de poder, de direitos a uma empresa, uma entidade individual ou coletiva, de produzir a sua própria energia. Portanto, e com todo os efeitos colaterais positivos que daí resultam, que é a possibilidade de se tornar mais autónomo e mais independente da rede, de produzir a sua própria energia, decidindo a cada momento se quer utilizar na instalação ou, por exemplo, nas soluções de carregamento elétrico. Portanto, faz a sua própria gestão de energia em função daquilo que definiu a priori, que era o seu interesse em portanto, descentralizar e produzir a tal energia para as suas necessidades. E, portanto, isto permite e abre espaço aqui a um conjunto de serviços que, como dizia aqui o meu colega da Schneider, já não é rocket science, já existem demonstradores, já existem pilotos. Nós próprios também estamos a testar isso em casa, mas também massificar e industrializar isto também para o mercado, que é, por exemplo, a possibilidade de podermos canalizar a energia que produzimos para o autoconsumo da mobilidade elétrica, em regime privado. E, portanto, com ganhos óbvios, porque se evitam taxas de acesso à rede, com a possibilidade de uma gestão otimizada de energia,
ao qual se complementa com sistemas de armazenagem, sempre que técnica e financeiramente viável. Sabemos que os valores do armazenamento ainda são valores que só têm enquadramento quando há um conjunto de pressupostos que se concretizam, mas também outros serviços, como por exemplo os serviços de flexibilidade. A possibilidade de uma empresa, por exemplo, de poder, isso está a ser regulado neste momento, já inclusive foi lançado agora um leilão, para que possa prestar serviços à rede, em que joga exatamente com esse balanço de energia, podendo ajudar na flexibilização do sistema quando entrega energia à rede ou quando a energia necessita que consuma em determinados períodos, que é mais benéfico para o sistema global, esse edifício também o faz. E, portanto, e em cima disto temos, por exemplo, também as comunidades de energia, que resultam exatamente daí, que é a possibilidade de membros se agregarem e poderem gerir de forma otimizada essa energia com balanços de energia e de carbono que no final do dia são benéficos para todos. Uhum. Pedro, não sei se aqui gostaria de acrescentar alguma parte às tecnologias já ao serviço das soluções da Active, na promoção da sustentabilidade. Não sei se quer dar alguns exemplos, de uma forma resumida. Sim, aqui a nossa experiência vai um pouco em linha com a Schneider, ou seja, nós nos edifícios, em termos de medidas de eficiência energética, temos que medir para perceber quais é que são os maiores consumidores e, portanto, para medir precisamos de um sistema de automatização e controle de edifícios, o tal denominado sistema SaaS, e nós vamos muito por esse sentido, ou seja, propomos isso aos clientes, em que tentamos perceber quais são os maiores consumidores e não só, ou seja, em termos de equipamentos de climatização, ventilação, iluminação, tentar integrar soluções de iluminação que sejam com variação de fluxo, com sensores de movimento, de presença, mas integrar todos estes sistemas num controle centralizado. E aí nós trabalhamos também aqui um bocadinho com a Schneider para nos fornecerem essa oferta, não é? Porque isso é que é importante, no fundo, é o cliente perceber onde é que eu estou a consumir mais energia, onde é que eu posso atuar, de que forma é que eu posso atuar. Porque o importante aqui são as pessoas, ou seja, garantir as condições no interior do edifício, ou seja, set points, os tais 20-25 ou outro tipo de set point, em termos de condições de temperatura e umidade, isso é que é importante, é que as pessoas se sintam confortáveis no centro comercial, no edifício de escritórios, e portanto para isso não chega pôr os sistemas a trabalhar. É preciso olhar para os sistemas, perceber de que forma é que se consegue atuar sobre eles, e para isso é preciso ir um bocadinho além, ou seja, ter um sistema que seja capaz de integrar todas estas variáveis e através dele permitir controlar da melhor forma para que no interior sejam garantidas as melhores condições de temperatura e umidade e não só. Conforto e segurança e saúde. Falámos já aqui um pouco dos desafios e das oportunidades, mas agora vamos nos focar um bocadinho no futuro e também nestas oportunidades que ainda estão para vir e daquilo que ainda é possível fazer. Começava precisamente pelo Rui. Que certificações ou medidas, o que é que, relativamente àquilo que ainda nos é possível fazer, já olhando para amanhã, sabendo que tínhamos que fazer ontem, o que é que está aqui em causa, o que é que ainda falta fazer? Acho que temos um desafio importante agora para os próximos anos. O Hugo e o Vítor já falaram de edifícios de necessidades quase nulas, os tais NCEPs, ou no fundo o standard, chamamos-lhe de 2030, que tem levado a que todos os edifícios novos hoje, que já estão obrigados a esse standard, implementem edifícios altamente eficientes. Na verdade, são edifícios que são 8 vezes mais eficientes que os piores do século passado, ou promovem mais 5 vezes energias renováveis do que esses mesmos edifícios. E para os quais Portugal já tem cerca de 150 mil edifícios ou frações certificadas com este standard. É um standard focado na energia, mas há uma tendência cada vez mais passar para o standard das emissões. Um dos aspectos que será também uma das novidades da diretiva é a implementação do standard para 2050 de edifícios de emissões Zero Emission Buildings. E este será uma mudança de paradigma, porque hoje nós olhamos muito para a energia no uso, portanto, na exploração do edifício. No fundo, quando olhamos para todo o ciclo de vida, isto torna-se muito mais complexo. Esse ciclo de vida pode ser
partido entre 5 grandes etapas: o produto, a parte da construção, depois a parte do uso, a parte final de fim de vida e de reutilização, com 17 etapas muito concretas, e aquela que eu falava do uso é só uma delas. Portanto, será uma oportunidade não só para otimizar a utilização de materiais muito menos emissivos, todo o processo de construção. Aliás, isso já foi aqui também abordado por alguns dos participantes, e será uma mudança para nós realmente podermos promover edifícios no seu ciclo de vida completo, edifícios totalmente descarbonizados e totalmente compatíveis com o cenário que nós queremos a nível ambiental e mundial. Hugo, a esse nível, agora com a perspectiva mais de futuro, e que oportunidades é que estão aqui em cima da mesa, tendo esta noção do que é o parque urbano e o investimento? Sara, eu vou responder a essa pergunta de forma muito simples, clara e direta. Eu diria que a sustentabilidade é a maior oportunidade das nossas vidas. A sustentabilidade já não é só marketing, não é rocket science, como falámos há pouco, é uma realidade, é uma obrigatoriedade e é uma necessidade para um planeta que é habitado por seres vivos, por seres humanos como nós, e, portanto, já não é só nada disto, é uma necessidade. E, sendo uma necessidade e também, naturalmente, uma obrigatoriedade, pelo menos no espaço europeu, é também, assim, uma grande oportunidade. É uma oportunidade em vários níveis. Por um lado, na própria valorização dos ativos. A sustentabilidade hoje é um enorme fator de valorização dos ativos, não só no segmento residencial, mas muito no chamado, nós chamamos na gíria, o segmento comercial ou não habitacional ou não residencial, até porque, por imposição das próprias normas do ESG, Environmental and Social Governance, a maior parte dos proprietários desta classe de ativos não residenciais, tratando-se de fundos de investimento imobiliários, têm a obrigatoriedade já escrita na lei de pautar e de dotar os seus ativos por grandes classificações a nível até internacional e nacional de sustentabilidade ambiental. Por outro lado, também ao nível da própria, é uma oportunidade também para a captação de mais investimento. Não só investimento público, não só investimento europeu ou nacional, mas também, como disse, também da própria captação de investimento privado. Como disse há pouco, há realmente muito dinheiro, há muita disponibilidade financeira e interesse financeiro pela renovação de ativos no segmento residencial, a reabilitação urbana, na construção de mais classe de ativos residenciais verdes, mas também na própria renovação do segmento não residencial. E, portanto, eu diria que aí, partindo do pressuposto que realmente Portugal tem um parque habitacional muito pobre do ponto de vista energético, está aí uma oportunidade, eu diria, gigantesca de levantar capital, de ir buscar capital lá fora. E, last but not the least, voltaria aqui a trazer onde eu acho que realmente temos ainda um mundo novo por descobrir, que é ao nível da implantação de novas tecnologias e trazer mais industrialização, mais novas tecnologias, mais economia circular, mais soluções verdes ao nosso setor. Como sabem, a industrialização em específico tem sido, e a construção modular, tem sido um grande tema do nosso setor. Eu diria que Portugal está ainda bastante atrasado nessa matéria, diferente do que outros países europeus, e, portanto, aí, realmente, estando nós atrasados, há um mundo novo para entrar. E deixava, de facto, estas duas notas. Mais industrialização, mais incorporação de novas tecnologias, mais Schneider Electric nos nossos edifícios. Iremos ao Vítor, mas se calhar ainda passamos aqui pelo Nuno para falar precisamente destas tecnologias e desta... Que novas tecnologias é que estão aqui em causa e também como é que vemos estas cidades do futuro, não é? Rumo à neutralidade carbónica. A Motogil Renewing, não sendo um manufacturer, é um utilizador, portanto, de toda a tecnologia e soluções. E nesse aspecto somos agnósticos. Nós usamos aquelas que são as melhores soluções em cada momento. Quer seja para autoconsumo, quer seja para a implementação de comunidades de energia ou ajudar-nos as empresas a fazer a transição da frota, servimos todas as marcas. Por acaso, até temos um acordo com a Schneider, que ainda há pouco estávamos a falar que temos que o rever, portanto, há aqui um espaço enorme que a descarbonização veio trazer. Quer com esta figura do prosumer, que veio dar este poder às entidades, quer sejam coletivas ou individuais,
de fazer esta distribuição e descentralização da energia, ajudando todo o sistema, digamos, a descarbonizar, criaram-se aqui oportunidades. Portanto, as comunidades de energia são, de facto, o puzzle mais complexo, a figura mais complexa, mas simultaneamente mais apaixonante que a descarbonização pode trazer. Porque reunimos no mesmo espaço de vizinhança entidades com necessidades diferentes. As que querem produzir, as que querem consumir, as que conseguem produzir e consumir. Portanto, e isso abre aqui espaço para que se introduza uma verdadeira eletrificação dos consumos, onde se cruze a mobilidade elétrica, isso começa efetivamente a interferir na mudança de paradigma com que as empresas veem a sua alteração de matriz energética, antes mais assente na rede e em combustíveis fósseis, para cada vez mais com um nível de incorporação de renováveis. E, portanto, nós olhamos para este tema e também com a parte, em termos de gestão inteligente de todo este ecossistema, nomeadamente as plataformas que permitem isto possível, tem por trás algoritmos, tem por trás inteligência artificial, e é isso que permite, por exemplo, ter uma atitude preditiva relativamente ao futuro de consumos, e no final ser mais eficiente na gestão global de todo este complexo puzzle. Vítor, acho que temos aqui as condições todas, ainda também vou falar só um bocadinho da Schneider, como é que vê o futuro e como é que espera contribuir e colaborar para ele, e fecharmos aqui com chave de ouro este webinar. Perfeito. Eu diría que no futuro inmediato, ya falamos hoxe, es decir, vamos ver unos edificios máis eléctricos, máis energéticamente eficientes, gracias a la digitalización. Os dados para mí son moito importantes porque non podemos tomar decisións daquilo que non podemos ver. máis enerxías renováveis e depois máis flexibilidade no lado da procura, e aquí o Nuno falou, non? De concepto prosumidor, flexumidor. Entón, no futuro inmediato, eu creio que derivado da situación de emergencia que temos para poder, estamos a consumir 1,6 tegas por ano, estamos a literalmente destruir a tega. Entón, por la necesidade, este futuro vai ser bastante inmediato. Depois, o que sí diría es que la sensibilización de las empresas, especialmente de los usuarios, las empresas que van a explotar esos edificios y los usuarios finales, la sensibilización da sustentabilidad va a ser moito máis. E non só na parte do CAPEX, tamén no OPEX. Moitas veces estamos agora focados en no CAPEX, cuando lo importante é callar tamén é ollar moito máis na parte de OPEX. E acredito que isto vai a acontecer. Há unha parte, e antes falábamos de la literacia, ou seja, o mesmo que falei de transición energética, que é a sustentabilidade, non? A sustentabilidade, como eu vexo, é el conjunto de criterios e ações que están a facer un mundo, ou que queren facer un mundo mellor sen prejuízo das futuras xerações, né? Entón, esa literacia relativamente á sustentabilidade, acredito que tamén vai ser unha das tendencias que, alén diso, va a marcar que un usuario quera pagar máis para estar en un edificio sustentable que uno que non, por lo que estamos a falar do OPEX, de captar talento, de obter mellor financiación, ou seja, todo isto tamén vai ser algo que está, eu diría que já está, mas temos que masificar e isto vai ser. E depois, un bocadiño máis longe, eu diría que la inteligencia artificial, cando temos dados, os dados permiten ter información e esa información poder ter coñecimento, né? Entón, la inteligencia artificial nos vai ayudar tamén a nos adaptar en función, é moito diferente el consumo, el padrón de consumo de enerxía de unha empresa de consultoría que de se callar de un espacio de coworking. Entón, si habilitamos la inteligencia artificial en las instalaciones gracias aos dados, eso va a permitir ter unha maior eficiencia para poder adaptar as situacións, dependendo del tipo de empresa que esteja a morar, ¿no? A explotar o edificio. Y otra cosa, y aquí solo para terminar, y gustaba agradecer a Hugo, a Pedro, a Nuno y a Gui, es también la cooperación. O sea, es muy importante que esto cada vez más saibamos que no podemos ir sozinhos a una transición energética, a una transformación digital. Y hacer encontros como lo que estamos a hacer hoy, y que también animo a que las personas se unan y co-creen, ¿no? En este nuevo futuro, porque es necesario.
y muy obrigado por ter vindo, por partilhar también hoy connosco as vosas experiencias, a vosa visão, e muito obrigado também a ti por ter estado connosco. Eu é que agradeço porque eu aprendi imenso convosco e espero também que as pessoas possam aprender um pouco mais, porque realmente esta literacia penso que é também fundamental e saber tudo o que vocês já estão a fazer e que me parece extraordinário. Vamos ver se ainda conseguimos, não sei. Vamos ver como é que corre, mas teremos certamente a vontade de fazer qualquer coisa até 2030 e 2050. Com toda a certeza. Resta-me agradecer também a quem nos esteve a ver e até breve, se calhar outro webinar promovido pela Schneider Electric e que nos traga mais literacia sobre estes temas.